Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você ver este vídeo. Estou aqui fazendo a sequência, o resto do react do vídeo do Spotnix, em que eles colocaram um ANCAP e uma comunista para conversar, Então, se vocês gostarem, se for possível, deixem um like, compartilhem e comentem para ajudar no engajamento do canal, Então, sem mais delongas, vamos dar sequência. O que você mais admira no comunismo é nada. O que você mais admira no capitalismo é privatização. O que você mais odeia no comunismo é políticas públicas. E o que você mais odeia no capitalismo é a falta de liberdade. Para você, a minha visão política é incompatível com a liberdade, porque liberdade para você é o fim / a queda do Estado. Então vamos lá. Para mim, o que eu mais admiro no comunismo é o anti-americanismo. Bom, eu não admiro absolutamente nada no comunismo. É uma doutrina assassina por definição, Então não tem nada que se admirar disso. Agora, isso também não quer dizer que eu não sou capaz de constatar os elementos que essa doutrina ela tem uma alta eficiência na sua prática. Então, por exemplo, a estratégia de engenharia social que os comunistas, os socialistas, os marxistas preconizam nas suas respectivas doutrinas são de fato implacáveis e abordam elementos, inclusive fora do mundo material, para poder promover uma alteração no genoma de certas culturas, Eu, inclusive, eventualmente vou soltar um documentário que vai se chamar O Progressismo se Comporta como um Vírus. Então, assim, eles são realmente implacáveis nessa vertente estratégica, digamos assim, onde eles criam um soldado 1000 vezes mais perigoso do que o soldado pago pelo Estado, Eles conseguem criar o soldado ideológico, que é aquele que fica em guerra 24 horas por dia. Top, não tinha pensado nisso, a gente vai beber a cerveja depois. O que eu mais admiro no capitalismo é a liberdade. O que eu mais odeio no comunismo é roubo e igualdade material forçada. O que eu mais odeio no comunismo são os assassinatos que eles fazem, O que eu mais odeio no capitalismo é não sei responder. Bom, uma coisa que não é necessariamente que eu odeio no capitalismo, Mas seria mais uma preocupação que eu tenho com as pessoas que querem praticar esse sistema econômico. E quando eu tô aqui falando de capitalismo, eu tô me referindo ao puro livre mercado, Mercado sem nenhum tipo de regulamentação em que as pessoas trocam diretamente entre si ou através de terceiros que as próprias escolhem sem nenhum tipo de coerção. O grande problema disso, e é uma coisa que é muito recorrente na comunidade libertária, inclusive. É a pessoa que coloca o capitalismo, o sistema econômico como um elemento que vai definir o que é certo e errado, Ou as pessoas que acham que apenas o sistema econômico ele é suficiente para determinar uma sociedade que vai seguir o que é o certo e o errado. E isso é uma completa mentira, Uma grande falácia. Pois, por exemplo, se amanhã acabar o Estado, o que vai acontecer? Muito provavelmente vai ser criado um novo Estado, porque as pessoas não possuem a cultura necessária para ter a percepção, a perspectiva de viver uma vida sem Estado. Porque elas já estão tão condicionadas nesse paradigma que mesmo aquelas que conseguem identificar problemas nesse sistema, muitas vezes até flertando com o libertarianismo, perderam de alguma forma aquele aspecto de se ter a responsabilidade direta pelas suas ações e pelas coisas que acontecem na sua vida. Então, de uma maneira cultural, existe alguma coisa implantada no genoma da sua cultura pessoal que o Estado é necessário, porém ele não é. Por isso que eu falo que os libertários que de fato estudam, que tiram tempo para estudar a ética, para estudar sobre cultura, eles entendem que existe uma grande divisão entre os ANCAPs, que na sua grande maioria são puramente utilitaristas, com os libertários que de fato estudaram a ética e entendem o que é a definição de certo e errado pelas vias filosóficas. E o quanto a cultura e a moral também tem grande influência na prática de uma sociedade libertária. Então eu acho que esse seria o meu problema. O meu problema é quando as pessoas pegam o método econômico, o livre mercado, e colocam ele como princípio, coisa que ele não pode ser, porque ele é meramente uma ferramenta, uma maneira que as pessoas articulam seus recursos. Do mesmo jeito que a liberdade em si não é um princípio dentro do libertarianismo, Seria mais correto dizer que a liberdade justificada racionalmente nos pressupostos libertários é, de fato, um princípio dentro do libertarianismo. Para mim, a sua visão política é incompatível com a liberdade porque me obriga a fazer o que o grande líder determinar.
O que você mais admira no comunismo é igualdade de oportunidades. O que você mais admira no capitalismo é criação de riqueza. O que você mais odeia no comunismo é o passado assassino. Será que ela vai tentar falar que os números do passado assassino do comunismo são inflacionados? Depois que eu vi gente negando o Holodomor, cara, eu não duvido mais nada. O que você mais odeia no capitalismo é desigualdade. Se você é uma pessoa que odeia a desigualdade, né, você é uma pessoa que odeia a realidade em si, pois todo ser humano a todo momento está em uma situação de desigualdade em relação ao seu próximo. E, para você, a minha visão política é incompatível com a liberdade, porque não emancipa o indivíduo. Tá, o que eu mais admiro no comunismo é amor ao próximo. Comunismo amando o próximo. É o amor da riqueza do próximo que você toma, né, quando você manda ele pra gulag. Porque eu fui criada numa família cristã e meu avô sempre me ensinou a amar o próximo. Assim, eu acho que quando você pensa numa sociedade melhor, mais justa, igual, você ama o próximo. Cristianismo e comunismo. Sério que ela tentou fazer essa associação? Eu acho que não tem duas coisas mais contraditórias do que essas duas doutrinas, né? E se você acha que Cristo era comunista ou socialista por causa que ele era bonzinho e dividia as coisas, cara, você tem que comer muita alfafa, mas muita mesmo. E eu acho que, independente assim, de posição política, quando a gente entra e defende algo que acreditamos, de certa forma amar e querer o bem assim, do povo, né? Então, pra mim é isso. O que eu mais admiro no capitalismo é a agilidade. Eu acho que a inteligência de conseguir, inclusive, pegar pautas, assim, né, e vender, transformar em venda, transformar tudo em produto, é uma agilidade terrível, mas é uma agilidade que eu acho que nós precisamos, inclusive, sempre nos atentar, assim, né, qualquer coisa hoje vira produto. Eu acho que é muito ágil quando se diz em ganhar dinheiro. O que eu mais odeio no comunismo, eu acho que assim, né, essa parte foi a que eu empaquei. Porque quando você coloca do passado assassino, né, eu acho que o passado é assassino para tantos outros capítulos da história. Em especial, desde quando a gente fala do que é o Brasil, quem chegou no Brasil, o que fizeram com os povos do Brasil, né? Mas eu acho que o que eu mais odeio, assim, eu acho que talvez seja a nossa falta de capacidade, às vezes, de dialogar e explicar. Nós precisamos melhorar mais o nosso diálogo sobre o que acreditamos, assim, não comunismo sistema, né? Tô dizendo agora sobre os comunistas, porque eu não soube muito dizer assim, o que nós precisamos? Eu acho que nós precisamos ter mais capacidade de diálogo, em especial com o povo brasileiro. Note ali que no papel ficou escrito falta de diálogo e ela tá falando de capacidade de diálogo. Essas duas coisas não são necessariamente iguais, né? Eu já disse no vídeo passado, não caem nessa armadilha de que comunista respeita a opinião do próximo. Ele pode se comportar dessa maneira até onde for interessante para a estratégia dele. Mas o que ela disse aí, eu vejo muito mais uma vontade de capacitação de dialogar para convencer as pessoas a pularem pro lado dela, né? Ou seja, é a vontade de expandir o sistema dela e não encontrar a verdade. O simples fato de existir esse pressuposto na, abre aspas, ética, fecha aspas, dela, já é um mega problema. O que eu mais odeio no capitalismo é a desigualdade. Para mim é um sistema que estrutura a desigualdade, né? Estrutura o racismo, estrutura tantas outras coisas, e eu detesto. Todo sistema econômico promove algum tipo de desigualdade, né? A diferença da desigualdade que existe dentro do capitalismo de livre mercado, né? É importante fazer essa ressalva, é que a desigualdade que existe ali, ela é por vias naturais. É a condição natural que o ser humano se encontra naquele momento. Em todos os outros sistemas estatais, a desigualdade criada é uma desigualdade artificial, sendo também, né, muito mais difícil as pessoas saírem de uma condição pior para uma condição melhor, porque existem barreiras, regulamentações estatais que elas precisam vencer, além das dificuldades naturais que as pessoas já têm. Chega a ser até cômico, né? Ela não percebe que o próprio sistema dela também é um criador de desigualdades. A grande pegada é que ele cria desigualdade em lugares que ela tá ok que essa desigualdade seja criada. E pra mim, a sua visão política é incompatível com a liberdade, porque pra mim, ser livre é viver num país que combata a desigualdade, que tenha acesso à educação, serviços públicos para todos. É um país que seja estruturado através
dessas ideologias. Então, para mim, tanto essa questão da escola, tantas questões de pessoas, né, trabalhando por pessoas, não representa a liberdade. Para mim, a liberdade é viver num país soberano, desenvolvido através aqui também de políticas públicas. Vocês já perceberam que esse tipo de pessoa é prolixo pra caramba? Cara, custa falar o que você tem pra falar rápido, de uma maneira simples e direta? Enfim, posso estar exagerando nesse ponto. Mas eita povo que gosta do som da própria voz, velho. Bom, um monte de senões aí que a gente podia explorar. Assim, olhando um pouco em retrospecto e conhecendo um pouco da mentalidade comunista, e não só da mentalidade, mas do sistema comunista como um todo. Você falou que você mais odeia a falta de diálogo, mas isso porque o comunismo não precisa de diálogo. Uma vez que você tem o poder de Estado, a polícia secreta, que você determinar, tá feito. É na base da borracha. Por isso que existiam os gulags, e por isso que quando você quer que o Rodrigo pague pela educação do filho de fulano, se ele falar não, a polícia vai lá e fala sim para ele. Aqui ele toca na cereja do bolo, né? Justamente, isso não acontece apenas no comunismo, onde quando um Estado é criado, as pessoas que discordam daquela arrumação, é irrelevante a opinião delas, porque se elas discordam como algo é feito e elas resolvem agir para não fazer aquela coisa que elas discordam, acontece o que aconteceu com o Daniel Fraga, por exemplo, pessoal. Primeiro chega a cartinha, depois eles mandam uma cartinha falando com uma linguagem mais direta, depois vai lá o cão estatal bater na porta da sua casa te ameaçar mais diretamente. E no caso do Daniel Fraga, se ele não tivesse fugido, ele teria sido preso, né? Ou teria sido preso em um primeiro momento. E se ali ele quisesse articular a sua autodefesa ou em resistir aos policiais lutando contra eles ou fugindo deles, aqueles policiais têm respaldo do Estado para matar o Daniel naquela situação. Então não se enganem novamente com essa tentativa estratégica aí de ter uma voz calminha, uma atitude amigável, esse tipo de coisa. A fundamentação comunista, marxista, socialista, eles são peritos em manipulação, cara. Então tomem cuidado com isso. Então não tem muito diálogo. Para que diálogo? Para que um comunista precisaria de diálogo? Você acha que a violência policial estruturada no sistema capitalista que mata jovens negros todos os dias nas periferias brasileiras tem diálogo? Não. Essa parte é muito interessante, né? Porque ela não percebe que ela está criticando o próprio sistema que ela defende ou um sistema que tem bases ali parecidas com o sistema que ela defende, sendo que ela acha que ela está criticando o capitalismo que ele defende, né? Inclusive, isso é um problema que existe entre os dois constantemente a partir de agora no vídeo. Eles não estabelecem ali que ele tá falando de um capitalismo de livre mercado sem nenhum tipo de regulamentação, enquanto ela, né, fala ali de um sistema intervencionista na economia, mas que quando ela está criticando os pontos dele, ela faz críticas totalmente válidas, lógicas, bem fundamentadas, que eu inclusive concordo com muitas delas, mas ela direciona para algo errado. Como que é culpa do capitalismo de livre mercado se o mercado atualmente ele não é nessa configuração? Porque a partir do momento que existe 0,0001% de regulamentação, já não é mais livre mercado. Então essa polícia que ela critica nesse momento é a polícia estatal, é a polícia de um sistema que ela pode até chamar de capitalista, né? Mas que, por exemplo, dentro do libertarianismo, nós apontaríamos ele como um sistema capitalista corporativista. Então, por conta disso, né, ela no resto do vídeo ela vai criar um espantalho e vai utilizar dessa falácia para tentar criticar ele em vários momentos. Só que daí ela vai de ladeira abaixo, né? Porque ela não sabe do que ela está falando. Não, eu acho que... E aí a gente vai lá para cima, quando você fez a pergunta, quando você explicou por que você falou que eu era a favor da privatização, eu comecei a entender um pouco o que você entende por capitalismo. Para você, capitalismo é tudo isso que está aí. É a estrutura do Estado como ele está, e é exatamente o oposto, né? Eu acho que se você for ver, o Estado brasileiro, ele é um dos maiores inimigos do capitalismo que possa existir. Eu vejo que a sua bronca aí é com o Estado. Quem está matando a pessoa na Rocinha? Na polícia. Só faltou ele apontar de maneira direta esse aspecto do que é o capitalismo pro libertarianismo, né? Que é
o capitalismo puramente de troca voluntárias sem regulamentações, esse tipo de coisa, o livre mercado absoluto. Aí talvez dessa maneira ele ia conseguir deixar ela numa saia justa maior ainda. É diferente, é um Estado estruturado em qual sistema? Esse que é o problema. Sistema, nossa senhora, tudo menos capitalista. Porque capitalismo é propriedade e liberdade. Que o Estado é o maior, como eu disse para você, o Estado é o maior inimigo do capitalismo. E qual que é o sistema hoje, então, que a gente vive? Nossa, é um sistema praticamente, a gente vive o fascismo, né, desde Getúlio Vargas, e é o sistema que venceu, é a ideologia vencedora do século XX, o fascismo. Ele aí aponta muito bem também, né? E muito do que nós vivemos hoje é um subproduto do fascismo que teve aqui no Brasil. Se eu não me engano, e se eu estiver falando alguma besteira, pode me corrigir nos comentários, mas as leis trabalhistas, por exemplo, foram baseadas ou pelo menos inspiradas na Carta del Lavoro, né? Então ele fez um resumo muito bom aqui. Tudo que a gente tem hoje é subproduto desse fascismo vencedor. Como é que é? Tudo dentro do Estado, tudo pelo Estado, tudo para o Estado, sei lá qual que é o lema fascista, mas é o Estado em tudo. É a polícia, é a ordem do Estado, todo poderoso, imperioso, que manda e desmanda, faz o que quiser. Como eu falei, se o cara não quiser pagar a educação do filho do fulano, a polícia vai lá e faz ele pagar. Nessa fala dele de o cara não querer pagar e a polícia obrigar ele a pagar, é legal porque a máscara do comunista cai completamente. A birra dela, né, a vontade é forçar as pessoas naquilo que ela acredita. É apenas isso, pessoal. Olha, eu discordo completamente. Porque eu não tô falando de um Estado. Eu tô falando de um Estado... Eu ainda não dei nem opinião, eu só falei fatos. Não, sim, eu discordo completamente dos fatos que você apresenta, porque pra mim não são fatos. Não, sim, eu discordo completamente dos fatos que você apresenta, porque pra mim não são fatos. Look at this. Somebody come look at this. Não, sim, eu discordo completamente dos fatos que você apresenta, porque pra mim não são fatos. Look at this. Somebody come and look at this. Eu discordo completamente dos fatos que você apresenta, que pra mim não são fatos. Falou o slogan de todo pseudo-conservador, liberal, comunista, socialista, monarquista, de todo mundo que tenta defender algum tipo de arrumação estatal, mas que nunca abriu um livro de filosofia para discutir o assunto. Eu discordo dos fatos. Meu Deus, cara, que exemplo. Vai lá você discordar dos fatos comunistas dentro de um regime comunista pra você ver o que acontece contigo. Contra fatos ou argumentos? Há argumentos. Pra mim não são fatos. Mas eu acho quem matou que, foi a polícia? É um fato ou não? Eu acho que assim, é um Estado estruturado em qual sistema? Eu não acho que nós não vivemos no capitalismo, eu acho que isso é loucura. Inclusive, porque nós estamos falando, e quando eu falo do Estado, da melhoria da educação, da melhoria da saúde, da melhoria da segurança, não é acabar com ele, porque ele está sendo usado de forma errada, vamos dizer, mas é usá-lo. É usar o Estado para forçar as coisas que ela acha certo. Aí você pergunta pra pessoa, mas como que você fundamenta os parâmetros para determinar que isso que você tá falando são as coisas certas? Aí a pessoa começa a gaguejar, suar frio, o microfone falha, a internet desliga, cai do Discord, te chama de fascista, dentista, skatista, esteticista e por aí vai. É votar certo ou botar as pessoas certas e o Estado vai funcionar? Porque se funciona a democracia burguesa, eu acredito que nós precisamos derrubar o sistema hoje vigente, que na minha opinião é o capitalista. Tamo junto, mas não é o capitalista. Aqui eu discordo completamente com ele, viu? Porque ela tá querendo dizer derrubar o sistema através da revolução, que é um processo rápido, agudo, cheio de violência, onde um monte de gente morre e que nunca criou algo bom, porque um sistema desigual sempre foi derrubado para ser implementado um outro sistema igual, porque as pessoas não tinham cultura necessária para parar de implementar sistemas desiguais. E a única maneira de se implementar um sistema que não é desigual artificialmente é a ausência de um sistema coercitivo. Então é que ele pisou feio na bola, porque também, novamente, se o Estado acabar amanhã, vai ser implementado um outro Estado. Porque assim, eu não tô falando que o Estado não tem que acabar, tá, pessoal? Ele tem que acabar o mais rápido possível. Só que o que ele concordou ali é algo que vai completamente contra o libertarianismo. Um dos motivos do maior servidor de libertarianismo do Brasil e talvez do mundo se chamar cultura libertária
É justamente porque nós entendemos que para se fazer uma transformação que de fato é válida, precisa primeiramente ocorrer um shift cultural, onde as pessoas vão entender nas suas fundamentações que iniciar a agressão contra inocentes é algo de fato errado. E elas também vão entender o que é um inocente nesse sistema e o que é uma agressão de fato. Porque hoje em dia, né, por conta da Constituição, tem uma série de rabiscos ali que falam que certos tipos de crime podem ser praticados pelo Estado. Mas você escrever uma coisa num pedaço de papel não transforma aquilo numa lei. Então essa é uma passagem que eu realmente fiquei surpreso dele ter concordado com ela. Mas, nessa questão do voto, o que eu acho? Eu acho que é extremamente importante o Estado, mas eu acho que é usado para outros tipos de coisa. Como disse, quando aquela expressão, né? A pessoa olha para o próprio umbigo e não para o povo, na minha opinião. Agora, quem estrutura um Estado que mata negro? É o sistema que estrutura o racismo, porque o capitalismo... Vocês estão vendo o problema de não se definir premissas antes de se debater? Ele está aqui falando de capitalismo de livre mercado e ela teima em colocar os problemas do capitalismo corporativista na conta do livre mercado, sistematicamente seguindo esse espantalho, né? De novo, né? Esse é o grande problema quando uma pessoa tenta discutir algo que ela não sabe. A ética libertária é baseada na classe ontológica humana. Então, se você é um ser humano, você já retém direitos naturais. E uma pessoa que comete crimes contra você, né, é estabelecido ali para ela, naturalmente, as responsabilidades éticas que ela precisa pagar de maneira proporcional. Ah, mas como isso seria feito tecnicamente? Aí nós caímos no mesmo problema que eu apontei no outro vídeo, né? Para a discussão daquilo que é certo e errado, é irrelevante o que vai ser feito tecnicamente para se resolver um problema. Eu, particularmente, sempre discuto ética primeiro, por mais que a pessoa sempre tenta se voltar para esse aspecto da discussão de tecnicalidades, do que vai ser feito, do que pode ser feito, de cenários, né? Muitas pessoas gostam de dar cenários fantásticos para a gente resolver. Eu foco sempre na discussão ética e quando a pessoa dá o ponto, né, assume que a ética de fato é correta, aí depois eu me disponho a discutir ali como alguns desses problemas podem ser resolvidos. Não, é o fascismo. A desigualdade. Não, de jeito nenhum, ao contrário. Claro o capitalismo que é sim. integrativo. Claro que sim. O capitalismo, como você falou, pô, lucro, não sei o quê. Se eu sou um empresário, ó, dinheiro não tem nome escrito. Eu vou botar minha camiseta para vender ali, eu não quero saber se o cara é verde, azul, branco, preto, amarelo. Não quero saber. Então o capitalismo integra. O cara que for racista, falar, não, eu não quero vender pro chinês. Esse cara tá lascado, porque eu vou vender pro chinês. Eu vou vender pro tailandês. Esse cara tá lascado. Esse cara é o racista que no capitalismo não tem vez, porque ele perde venda. Mas você fala só de venda, você não fala de melhoria de vidas. É exatamente o que eu tô falando. Eu falo de melhoria de vidas. Eu falo de melhoria de vida. Então você pode vender pro negro, mas ter um sistema que impeça ele de ser morto a cada passo que ele dá na frente de casa. Qual que é o plano? Qual que é o planejamento? Mas peraí, mas o capitalismo é exatamente isso. Antirracista não é você vender uma blusa como é que eu vou matar meu cliente? Meu potencial comprador? Eu não quero ele morto. Que pensa em todo o mercado? Sim, mas qual o problema? O mercado é virtude. Não. Aqui ele disse outra coisa também que me preocupou bastante. Ele falou, o mercado é virtude. E eu discordo disso plenamente, né? O mercado ele é um mecanismo apenas. Virtude quem pratica são pessoas. Vender uma coisa não é algo necessariamente virtuoso, né? Algo virtuoso é você fazer um ato de sacrifício, de certa forma, uma doação, uma caridade ou algo do tipo. Então, assim, eu não sei se é o caso dele especificamente, mas esse é o grande problema de muitos ANCAPs. Eles acham que o mercado é um princípio ou algo do tipo, coisa que não é, né? E aí, quando eles tropeçam com algum comunistinho um pouquinho mais articulado, esses comunistas colocam esses ANCAPs no bolso. Mas, assim, eu entendo que ele pode estar falando isso por conta que ele sabe que ele está conversando com uma pessoa leiga. Não, tudo bem, mas você está dizendo, pensa tudo em dinheiro. Eu acho que é o que nós vivemos hoje. Eu tô pensando em vida, eu quero esse cara vivo. Anote aí o que ele falou, eu quero esse cara vivo. Mas você quer ele vivo porque é o correto? Porque um ser humano inocente, ele não pode ser agredido? É errado, é imoral você agredir um inocente? Ou ele quer o cara vivo porque isso vai dar mais mercado pra ele? Inclusive, muita dessa mentalidade materialista que muito ANCAP tem é aproveitada justamente pelo Estado e pelas narrativas comunistas, socialistas, marxistas para promover uma verdadeira manipulação indireta dessas pessoas. Porque tudo bem, o cara pode até ser contra o comunismo,
mas pelo fato dele ser materialista, o Estado corporativista fornece ali para ele todo o materialismo que ele possa querer, e a partir dali, por pequenos ajustes que a própria pessoa nem percebe, ele vai direcionando aquela pessoa materialista para o mau caminho, para a perdição, para a anestesia social, e aí chega em cúmulo hoje, onde você tem libertários que defendem coisas que são completamente contra a ética libertária. Então essa contaminação, ela pode acontecer de maneiras muito sutis, e é muito importante a gente ficar esperto para conseguir identificá-las. Eu não sou impedida de comprar uma camisa, a não ser quando o segurança me segue na loja. Mas eu não sou impedida de comprar uma camisa. Mas eu não tô no sistema que faça com que eu viva, porque eu saio todo dia de casa, eu não sei se eu vou viver. Você tá entendendo o que eu tô dizendo? Não é sobre o antirracismo, o sistema que estrutura o racismo. Eu acho essa história também do racismo estrutural algo muito estranho. Porque assim, se nós vivêssemos em um racismo estrutural e uma cultura do racismo, ia ser normal nós vermos as maiores barbáries aí na rua, em praça pública. E hoje em dia nós vemos muito o contrário, inclusive, onde as minorias elas têm muito mais embasamento no Estado para perseguir aquelas pessoas que elas têm algum tipo de impressão revanchista ou algo do tipo, para perseguirem as pessoas que elas acham que têm algum tipo de dívida histórica. Então, assim, esses problemas ainda existem, né? Racismo ainda existe. Vários tipos de atitudes deploráveis existem, mas eu não consigo enxergar como elas são de fato estruturais, sistemáticas, culturais. Inclusive, se você discriminar bem os dados, tomar cuidado com aquele jogo das porcentagens que eles fazem com os pardos, principalmente, né? Você desmascara muitas dessas narrativas. E, novamente, de tentar incitar o caos para gerar algum tipo de controle. Olha só para vocês verem, eles parecem muito com a narrativa do lockdown, né? A criação de sempre um perigo eminente que vai acontecer ali e você precisa de algum super-herói para te salvar. E aí você precisa extremizar também as suas ações para se salvar, porque tem um monstro vindo te pegar. E enquanto isso, o político tá lá no ar-condicionado rindo da cara dos dois que estão brigando aí. Ou o sistema antirracista, ele não vai vender a camisa para você e pronto. Tô vendendo para uma pessoa negra, sabe? Eu não consigo entender assim, a sua lógica, porque nós estamos falando de um sistema que combata a desigualdade e o racismo, não um sistema que vende a camisa e acha que isso não é ser racista. De novo, falando de desigualdade de maneira generalizada, né? Ela nunca discute especificamente, demonstra aquilo, né? O mecanismo que permite ela chegar nessa conclusão. É sempre frase pronta, né? Nunca tem profundidade. É aquele famoso ditado americano, ocean wide, puddle deep, né? Do tamanho de um oceano e na profundidade de uma poça d'água. Não, isso já é um combate. Eu não quero você morta de jeito nenhum. Muito pelo contrário, quero você viva. Eu, por exemplo, trabalho no setor de construção civil. Quanto mais casa o povo tiver, para mim é melhor. Para mim também. Então. Todo mundo tem casa. Todo mundo. Então, assim, eu sou totalmente favorável à vida. Eu acho que todo indivíduo nasce livre e não deve ser tolhido nem dos frutos do seu trabalho, nem da sua liberdade. Isso também acho. Então assim, a pessoa, quando o Estado vem e cobra o imposto, ele está tolhendo a pessoa dos frutos do trabalho dele. Claro que não, porque se é colocado de forma correta, esses frutos retornam, como disse, o desenvolvimento, a soberania do país. Isso quem decide é o dono do bem. O Estado estaria não debulhando para fazer o que ele acha que é melhor para ele. Quem decide o que é bom para você, como eu falei, não é o Bolsonaro, não é o Rodrigo Maia. Graças a Deus. Não é Rodrigo Maia, não é o Freixo. É verdade, né? Quem decide o que é bom para você é você. A gente está falando de uma realidade de desigualdade no acesso à educação, de desigualdade racial e vários outros pontos. Então isso quer dizer que hoje a minha mãe vive de uma forma que é como se o caminho dela tivesse dado. Todas as mulheres negras da minha família, por parte de mãe, são empregadas domésticas. Todas elas. Nenhuma conseguiu terminar o ensino médio. Porque todo mundo tinha fome. Se não trabalhasse, não comia. Que cidade? Então, interior do Rio de Janeiro, Campos de Goytacazes. Então... E antes disso? Oi? Sempre Rio de Janeiro ou sempre isso. Ou não teve imigração no Nordeste, nada disso? Campos, sempre Campos. E, então, todas as mulheres negras
são empregadas domésticas. Nós estamos falando de... A vida é difícil para muitas pessoas. O pobre que é branco tá numa situação parecida. Outra coisa também, todas as mulheres negras da minha família tiveram que se tornar diaristas. Isso é uma evidência anedótica, né? Uma experiência própria. Ela não necessariamente se respalda na realidade. Mesmo que se respaldar, qual é o problema? 95% ou mais da infraestrutura de toda a sociedade é levada nas costas por homens que trabalham em empregos absolutamente insalubres. Minas de carvão, motoristas de grande distância, plataformas de petróleo. Então, assim, todo o setor social, né, possui algum tipo de dificuldade da sua realidade. Agora, novamente, chega a ser cômico, porque ela tá criticando o próprio sistema que ela defende. Ela não consegue perceber que esse sistema que permite essas pessoas menos favorecidas terem muitas dificuldades para saírem daquela situação. Onde que quando você observa países com maiores liberdades econômicas, a movimentação social que essa pessoa tem em termos econômicos muda muito mais do que em países que têm a liberdade econômica mais estagnada. Então isso aí tudo acaba sendo muito um discursinho para fazer ali algum tipo de apelo à emoção, talvez. Uma situação que não é nem escolha, ela não pôde escolher se ela estudava ou ela trabalhava, ela precisou trabalhar. Então, por um lado, bonito que você fala e tal, as pessoas, não sei o que lá, você tá entendendo que a minha mãe trabalha para essas pessoas que você tá se referindo? Sim. Então, ela não tá juntando riqueza ou lucro ou sei lá, qualquer coisa. A minha mãe, ela é submetida a não ter acesso a tudo isso para um sistema que estrutura que as pessoas tenham mais, muito mais que as outras, você entende? Porque assim, inclusive Sim, depois entendo, tem um ponto pra te perguntar, mas... Nossa, olha só, a mãe dela tá sendo submetida às consequências de uma escolha de associação que ela fez por conta de uma dificuldade que ela tem ali. Uau, isso acontece literalmente com todo mundo, mas em situações diferentes. Será que ela já tirou 5 minutos pra perguntar pra mãe dela, que foi a pessoa que de fato escolheu fazer isso, pra ver se a mãe dela não é por acaso, assim, grata à pessoa que contratou ela? Vocês notaram que ela tá falando o que supostamente ela acha que uma pessoa sentiu no lugar daquela pessoa? É totalmente diferente uma realidade da outra. Porque essa realidade que você está falando é exatamente a realidade que eu acho que hoje nós temos. É a realidade das pessoas que têm muito dinheiro e que contratam a minha mãe para trabalhar nas suas casas, inclusive, em maioria de forma grotesca, em maioria, o que seria das empregadas domésticas se a gente não tivesse todos os direitos que conseguimos garantir, inclusive. Então, eu acho que é totalmente diferente, assim, a desigualdade no acesso, a desigualdade no acesso de emprego, as oportunidades, tudo isso estruturada pela desigualdade social, pela desigualdade racial. E eu acho que é a questão de onde que vem isso, que estrutura isso. Na minha opinião, o capitalismo. Então. Porque é um sistema que enriquece uma parcela e empobrece a outra, entendeu? Ele cresce em cima disso. Mas você me deu a sua opinião. Você acabou de falar, a minha opinião é o capitalismo. Agora, se você voltar na minha resposta ali, qual a importância eu dou ao combate à desigualdade? Eu dei 8. Fala, pô, mas peraí, mas que combate que você está falando? É exatamente isso. Tem gente podre de rica e tem gente extremamente pobre. Você já parou para pensar o absurdo que ganham juízes federais, funcionários públicos, que não precisam nem produzir e, seja lá, se ele dormir a tarde inteira, o salário dele vai pingar de qualquer jeito. Você já parou para pensar todo aquele discurso ali que um pouco você comprou ele, de desenvolvimento, de temos que promover o desenvolvimento nacional, não sei o quê, o quanto vai de dinheiro, talvez da sua própria mãe, que tenha que pagar impostos que ela nem sabe onde estão, escondidos no preço de alimentos, nos preços de energia elétrica e tudo, o quanto do dinheiro de imposto da sua mãe migrou para empresários gigantes que têm boas conexões com o poder. Isso é uma desigualdade causada pelo Estado, não pelo capitalismo. É o Estado que dá o dinheiro dos pobres, como sua mãe, como empresários pequenos, como a grande maioria da população, verter para os grupos de interesse. Esse é o sistema que tanto eu quanto você abominamos. Só que você tá vendo as consequências, eu tô vendo as causas. Aqui ele foi muito bem, né? Dá pra notar até que ela fica meio sem fala, assim. Só que assim, esse pessoal dificilmente muda de opinião, né? Porque eles seguem apenas uma agenda, né? Eles não têm nenhum tipo de compromisso com verdade.
Mas, novamente, eu teria apontado de uma maneira mais direta, né, e feito essa diferenciação entre o capitalismo que ele está conversando e o capitalismo que ela está acusando ser o problema. Não que eu não ache que essa abordagem que ele fez tenha sido boa, mas do jeito que eu falei, eu acho que deixaria ela numa saia justa maior ainda. Eu discordo completamente. Eu não consigo entender se nós, inclusive todas as defesas que você fez sobre o capitalismo, se nós não estamos vivendo tudo isso que você trouxe, eu não sei o que nós estamos vivendo. A queda de um sistema que... Às vezes esse pessoal é tão perdido que o simples fato de ter a palavra dinheiro, eles associam isso ao capitalismo, sabe? É realmente muito problemático discutir com esse tipo de pessoa. Que estrutura tudo isso é necessário, e eu acho que tudo que você trouxe e fala do capitalismo mostra e me prova cada vez mais que estamos falando sobre o capitalismo nos dias de hoje. Eu acho que é totalmente diferente quando você se refere a quem faz uma mesa e que quem limpa para essa pessoa fazer a mesa. Eu acho que são classes diferentes, desigualdades diferentes, situações diferentes que certamente o capitalismo não nos dá a resposta de resolver. Eu acho que até aqui, tudo que a gente tem visto, inclusive a realidade de hoje, né? A fome, a desigualdade e tudo mais, na minha opinião, prova ainda mais que nós estamos vivendo tudo isso que você traz. Eu achei bonito algumas coisas, mas eu acho que é um pouco, assim... não acho que se trata do que a gente vive. E não acredito que a gente não esteja vivendo o capitalismo. Não acredito que tudo que a gente tem visto, tudo que tem sido estruturado não seja isso. Mas consegui entender bem, e é isso. Esse era o objetivo. É lógico que as pessoas não enriquecem e ficam pobres. Vocês já viram o que precisa ser feito para abrir uma empresa? Depois de preencher infinitos formulários, esperar meses, talvez anos, ter que aguentar cada funcionário público pedindo uma propina para agilizar o seu processo. Depois você ainda precisa sacrificar um bode, desenhar um pentagrama no chão, abrir um portal e brigar com o tinhoso para conseguir abrir sua empresa. Quem sabe se não existisse Estado e as regulamentações absurdas e sem fundamento que o Estado faz, a mãe dessa pessoa não tinha, sei lá, aberto um pequeno restaurante ali, ia ter dinheiro suficiente para fazer isso, e aí por ser uma ótima cozinheira, ia gerar uma clientela e ia estar numa situação infinitamente melhor do que está hoje em dia, né? Não ia precisar se submeter a essa coisa tão horrível que ela tá falando que a mãe dela teve que se submeter. Se você quer ver o pobre enriquecer, para de atrapalhar ele com o Estado. Eu respondi que eu seria, porque eu tenho muitos amigos, inclusive, que pensam diferente. Eu sabia que ele pensava diferente, né? Porque eu já assisti o quadro. Mas tem muitos amigos que pensam diferentes, nem por isso deixei de defender, assim, o que eu acredito. E finalizei dizendo que continuaria sendo, assim, porque eu acho que é necessário, inclusive, faz parte da democracia que defendo o debate, o respeito. E acho que todos nós temos direitos à opinião, então não tenho nenhum problema de ter amigos, amigas de opinião diferente, então terminaria sendo amigo sim, apesar de discordar completamente da maioria das coisas. Uma cerveja no bar, né, é bom pra todo mundo. Eu respondi que eu seria, a princípio, e depois eu respondi que eu também seria. Eu acho que muito pela sua postura, menos pelas suas ideias, e mais pela sua postura de ir sempre aberta ao diálogo, de escutar, de fazer um genuíno esforço de compreender o que eu estava falando, mesmo discordando ou não. Quando a gente não sabe de todas as opiniões, inclusive é difícil da gente formar a nossa, né? Eu gosto muito de escutar. Isso me preocupa muito, tá, pessoal? Porque você simplesmente ficar sentado, sorrindo e olhando não quer dizer que você está disposto a debate. Você pode estar apenas cosmeticamente fingindo ali, né, estar debatendo, estar disposto a estar escutando algo. Não tô falando também para vocês condenarem essas pessoas à primeira vista, né, mas tenham extrema cautela com esse tipo de pessoa, ou na verdade com os estatistas de maneira geral, né? Mas por vias puramente observacionais, foi uma conversa bastante amigável. Bom, pessoal, depois dessa parte eles não falam mais tanta coisa interessante. Então nós chegamos aqui no final do react do canal Spotniks, né, do ANCAP conversando com a comunista. Se puderem, vão lá ver o vídeo na íntegra, né? Eu vou deixar ele aqui na descrição. E se vocês gostaram do react, né, feito aqui no canal, deixem seu like, comente para gerar engajamento e ajudem a compartilhar os vídeos do canal também, pessoal. Se possível, também comentem um feedback para achar como que foi, o que vocês acharam dessa produção, né, para eu saber como melhorar em alguns aspectos ou se tá legal assim, para fazer outros no futuro, caso vocês queiram. Bom, já tô me estendendo aqui um pouquinho, então muito obrigado, pessoal, e fiquem bem.